Abra vossas Bíblias em Lucas, capítulo 23, do versículo 32, amém, ao 43. Peço para que todos aqueles que têm ouvido ouçam o que o Espírito diz à igreja nesta noite. E peço para que a igreja, atentos, me acompanhe na leitura. Amém? 23, 32. Amém? De Lucas. Levaram também outros 2 homens, que eram criminosos, para serem mortos com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali crucificaram Jesus, e com eles os 2 criminosos, um à direita e outro à esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Repartindo as roupas dele, sortearam-nos. O povo estava olhando e as autoridades zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus. Igualmente, os soldados o ridicularizavam e, chegando-se a ele, ofereciam-lhes vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também por cima dele estava uma inscrição em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos crucificados o insultavam, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendendo, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, pois recebemos o que os nossos atos mereciam, mas este nenhum mal fez. Então disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. E as palmas louve ao Senhor. E as palmas louve ao Senhor. Amém? E as palmas louve ao Senhor. Nós vemos aqui a crucificação de Cristo Jesus. Nós vemos que em meio à caminhada, amém, a chegar à cruz, a palavra vai dizer que 2 salteadores, 2 ladrões, estavam naquele momento junto com Jesus sendo crucificado. E Isaías vai dizer que com malfeitores ele foi contado, que com pecadores, amém, ele foi ali igualado. Nós vemos o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, o Deus por excelência, agora sendo igualado com homens perversos e pecadores. Todos que ali estavam zombavam dele, riam, esculachavam ao mestre. Mas nós vemos que Jesus, em meio a esse escarnecimento, a essa zombação, ali o povo não olhando ele como filho de Deus e colocando ele numa cruz do Calvário ao lado de 2 salteadores, 2 ladrões. Compararam ele com aqueles homens. Compararam ele com um homem pecador. Compararam o Messias como nada. Compararam o Messias como lixo. Compararam o Messias com uma pedra sobre o mundo. Mas o Messias abriu a sua boca e disse: Pai, perdoa-lhes,
porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas roupas, a roupa dele, sortearam-nas, amém? Lançaram sortes sobre elas. Você vê que Jesus, mesmo ali, ele sendo crucificado em meio de 2 ladrões, ele abriu a sua boca abençoada, a sua boca gloriosa, e disse: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que faz. O que eu aprendo com isso nessa noite? Que quando nós não sabemos o que nós fazemos sobre a face da terra, e não temos entendimento daquilo que Deus quer para a nossa vida, o Senhor, Ele abre a sua boca e vem nos perdoando, para nos levar a um arrependimento e nos dar uma salvação. Eu aprendo que mesmo Jesus Cristo sendo judiado, maltratado, humilhado, maltrapilho, como é pregado, Ele abre a sua boca e diz: Pai, eles ainda não têm entendimento, eles ainda não têm conhecimento. Quando eles souberem, quando eles entenderem que eu sou Deus, o Salvador do mundo, eles não vão agir como eles agiram nessa tarde. Eu aprendo que Jesus, Ele dá um perdão, ainda àqueles que não sabem. Então nessa noite, no culto da Santa Ceia, Deus está perdoando almas para vir ao seu reino, porque ainda não tem conhecimento daquilo que Ele quer transpassar para cada um de nós. O povo estava olhando e as autoridades zombando dele, dizendo: aos outros salvou, salva-se a si mesmo, ó Cristo, o escolhido de Deus. Igualmente, os soldados o ridicularizavam e, chegando-se a ele, ofereciam vinagre. Preste atenção agora, igreja, que eu quero falar também deste vinagre. Mas antes de entrar no assunto do vinagre, eu vou entrar no assunto de os homens o zombando e dizendo: tu és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo. O que a humanidade ela gosta? Ela gosta de ver para crer. Ela gosta de ver para poder acreditar que Deus realmente ele existe e está agindo na vida da humanidade. Mas Jesus, em meio à incredulidade, em meio à capacidade de crerem nele, Jesus nem um dedo ele moveu naquele momento. Porque Jesus, ele quer nos transpassar a sua glória, o seu poder, mesmo se nós não ver, para podermos crer que ele é Deus. Ele quer nos mostrar que não precisamos de ver para crer, apenas crer para poder obter a glória e o poder de Deus ao nosso lado. Nós apenas temos que crer, não devemos esperar ali de Deus mostrar algo para nós para podermos acreditar que Ele está ao nosso lado, porque Ele sempre estará ao nosso lado. Ele diz: até a consumação do século eu estarei convosco, diz o Senhor. Se nós cremos que há mais de 2000 anos que Jesus veio na terra para salvar a humanidade, se nós cremos que Ele veio e que Ele morreu e que Ele foi crucificado por amor de todos nós, nós pode ter a certeza que nós vai ter a salvação, porque Ele já veio. Ele não tem que nos mostrar nada, Ele não tem que fazer prodígio nenhum, Ele não tem que fazer milagre para podermos acreditar que Ele é Deus, que Ele está conosco e que o reino do Senhor está ao nosso lado. Só apenas crer para poder obter aquilo que nós queremos diante dEle. Por incrível que pareça, ainda além de zombar e de escarnecerem, a palavra vai dizer que ofereceram uma esponja com vinagre para ele. Historiadores dizem que essa esponja com vinagre ela estava ali naquele momento, porque havia banheiros ali para que os romanos usassem. E aquela esponja eles pegavam e faziam a sua necessidade e ali eles se limpavam. E depois eles colocavam no vinagre para limpar aquela esponja.
Aí o romano, carrasco, cheio de ódio, de raiva, olhou para o mestre, o rei dos reis, com zombaria, passou ali naquele vinagre e levou na sua boca santa, poderosa, gloriosa. E quando o Senhor ali, ele ia tocá-lo, ele ali rendeu o espírito. Você vê como o homem ele é perverso, como o homem ele é maldoso. Colocou ali dentro de uma vasilha podre das fezes do homem e queria ali passar na boca do Rei dos Reis, do Senhor do Senhor. Mas você vê o amor de Deus. Ele poderia ali não abrir e piscar de óleo, fazer um milagre e ali consumir com todos. Mas por amor de cada um de nós, ele foi ali perseverante, corajoso, determinado, para poder nos salvar, aguentando toda aquela zombaria, todo aquele escarnecimento, para nos poder nos dar a salvação. No versículo 37 diz assim, dizendo: se tu é o rei dos reis, se tu é o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Desculpa. Também por cima dele estava uma inscrição em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos crucificado o insultava dizendo: se tu é o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. O que eu aprendo com isso nessa noite? Que mesmo nós sofrendo, que mesmo nós passando por humilhação, um coração duro, um coração rebelde, ele ainda zomba daquele que tem o poder e a glória em suas mãos. Ele deixa de se render ao Senhor para fazer as suas próprias ações, o seu próprio desejo. Aquele homem numa situação difícil, numa situação de morte, numa situação de sofrimento, ele foi junto com aqueles homens que estavam zombando, escarnecendo e dizendo: se tu realmente és filho de Deus, por que tu não salva a ti mesmo e salva a nós? Mas sabe por que ele queria a salvação? Nós todos queremos a salvação, mas nós não queremos uma mudança. Nós não queremos agir do jeito que Deus quer que nós age. Nós queremos a salvação de Deus. Nós queremos o poder de Deus ao nosso lado. Nós queremos que Deus ele haja com grande poder e glória sobre as nossas vidas. Ele queria a salvação naquele momento, não para se arrepender, não para se converter, não para estar diante do Rei, do Senhor da vida dele, mas para viver a vida medíocre, a vida decaída, a vida perversa, a vida de pecado, a vida de lascívia que ele vivia. Ele queria ser salvo, mas ele queria ser salvo naquele momento para ali continuar sendo um ladrão, um malfeitor, um homem ali desobediente à lei de Deus. Esse homem, ele representa o mundo aonde que ele quer a salvação de Deus, que ele quer estar num bom lugar, que ele quer ter a glória de Deus ao lado dele, mas não quer fazer o que o Senhor vos manda. Apenas quer, mas não quer obedecer aquilo que Deus quer que ele obedeça. O ladrão é o mundo, igreja, que não quer reconhecer que precisamos mudar para praticar, amém, aquilo que Deus quer, para obter a salvação. Não deixe que a dureza do seu coração te condene. Não deixe que a dureza do teu coração ela venha te condenar a um reino de trevas.
Jesus, ele estava ali naquele momento, e ele não estava ali por acaso. Ele não foi crucificado naquele momento por acaso. Ele foi crucificado porque ele tinha um propósito naquele momento, de não só salvar a toda a humanidade, mas salvar também aqueles que ao seu lado estavam. Porque quando nós cremos, quando nós acreditamos, quando nós confiamos, quando nós com o coração arrependido, nós se converte, a palavra de Deus, ele diz que ele perdoa e nos justifica. Se naquele momento, aquele ladrão, ele não olhe com zombaria, mas sim com crença, com convicção, Deus o salvaria. Glória a Deus. Mas ele queria uma salvação, como todos querem, mas para viver uma vida regada no pecado, na lascívia, nos desejos carnais, ali ainda na matança, no roubo, mas não a vida de Deus. Não deixe que a dureza do coração ela venha te trazer a condenação, porque a palavra de Deus ela diz: conforme as suas obras você vai ser recompensado. Aquele homem que estava ali junto com Jesus, ele foi recompensado pelas obras que ele praticou. Obra de zombaria. Se tu és filho de Deus, salva a ti mesmo e a nós que estamos aqui também. Ele olhou ali somente para si. Está doendo, estou sofrendo. Me tira daqui para que eu possa viver uma vida normal novamente sobre a face da terra. Mas Deus, ele não quer somente te dar uma vida normal sobre a face da terra. Ele não quer somente te dar a paz. Ele quer te dar a salvação e a vida eterna. Ele quer te dar o amor dele. Ele quer te dar a paz dele. Ele quer te dar as vestes brancas no teu dedo, sandália nos teus pés, fazer uma festa e se regozijar com o Filho amado. Glória a Deus. Haramaná, Surimila, Massura, Namanai. Mas quando, igreja, mas quando nós confiamos no Criador dos céus e da terra, não importa a situação, não importa o sofrimento, não importa a dor, não importa a angústia, não importa o desespero, não importa o sangue que está jorrando sobre você, você reconhece que Deus é o Senhor, o Salvador, o seu amado. Glória a Deus. Houve um que Satanás, mesmo no sofrimento, mesmo na dor, não o tocou. Houve um que mesmo ele, estando pregado numa cruz, ele reconheceu que ali havia o Messias, que ali havia o Salvador do mundo, que ali havia o Senhor do Senhor, o Rei por excelência. Mesmo ele todo machucado, mesmo ele todo desfigurado, mesmo ele sangrando, mesmo ele com uma coroa em sua cabeça de espinho, mesmo ele com as mãos, com os pés furados, houve um ali que era ladrão também, que era homem perverso também, que matou também, mas ele reconheceu o seu erro, as suas lascívias, os seus pecados, que ele precisava de uma salvação, que ele precisava de um milagre. O que Jesus está mostrando: glorifique, exalte, não há hora, não há momento para serem salvos. Reconheça que está errado, reconheça que precisa de mim, reconheça que precisa da salvação, e eu vos darei, diz o Senhor. Mas o outro o repreendendo, dizendo: tu nem a Deus teme, estando na mesma condenação. Nós sabemos que precisamos, que estamos numa situação difícil, que nada está dando certo, nem ainda tememos a Deus. Se reconhecemos e tememos a esse Senhor, Ele é fiel e justo para vir nos socorrer. E a palavra diz assim: nós, na verdade, com justiça, pois recebemos o nosso atos que mereciam.
mas este nenhum mal fez. Aleluia. Ele reconheceu, igreja. Ele reconheceu. Nós estamos aqui, sabe por quê? Muitos historiadores chamam esse homem de Dimas. Eu vou chamar ele de Dimas nessa noite. Esse homem, ele reconheceu que ele estava ali porque ele era um pecador. Porque ele estava ali, porque ele era um malfeitor, um ladrão. Ele estava ali porque ele tinha que pagar diante da lei aquilo que ele praticou. Mas em Jesus, ele olhou, ele reconheceu que ali nenhum mal ele tinha feito, que ele não era merecedor daquela dor, daquele sofrimento. O que eu quero dizer com isso nessa noite? Que nem a dor, nem a luta, nem a morte, nem a potestade, ela pode nos tirar que Deus, Ele é Senhor, que Deus, Ele é Salvador, que Deus, Ele nos dá o perdão. Aquele homem vendo em meio àquele sofrimento, aquele escarnecimento, que Jesus nenhum pecado Ele tinha. A dor, o sofrimento, a angústia, ela não pode te derrubar, ela não pode te derrotar, ela não pode tirar o teu foco. Naquele momento, nem a dor, ela impediu que aquele homem reconhecesse que Jesus era o justo de Deus. Ele, em meio àquela dor, aquele sofrimento, ele olhou e disse: esse homem, ele não merece tanto sofrimento. Ele não merece tanta dor, porque ele é o Filho de Deus. Não deixe que a dor, não deixe que a angústia, não deixe que o pecado, não deixe que nada neste mundo tira o seu foco. Que Jesus é o seu Senhor, que o Jesus é o seu Salvador, que você precisa de Deus. E ele diz assim: então disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Oh, aleluia. Aramaná, Sorini, Namassura, Namaná. O homem vendo um simples mortal naquele momento. Porque a palavra de Deus vai dizer que Jesus se esvaziou e se fez em forma de homem e foi humilhado em morte de cruz. Ele olhou para Jesus naquele momento. Aos olhos humanos, um homem normal. Mas o olho daquele que estava sendo pregado junto com Jesus reconheceu: esse é o Rei dos Reis, esse é o Deus de Israel, esse é o Criador dos céus e da terra. Esse nenhum pecado tem, Ele é santo, Ele é poderoso, Ele pode salvar. Mas eu não, eu sou um pecador, eu sou um miserável, eu sou um carrasco. Eu preciso da salvação, eu preciso do milagre, eu preciso do reino desse Senhor. Ele olhou e disse: Senhor. Então disse: Senhor, lembre-te de mim quando entrares no teu reino. Oh, glória a Deus. Aleluia. E Jesus, naquele momento de dor, naquele momento de zombaria, naquele momento ali de angústia, o homem olhar e reconhecer que Ele é Rei, que Ele é Senhor, que Ele é Deus. Jesus abre a boca e diz: nem amanhã, não é daqui 2000 anos, não é daqui 100 anos, é hoje. Hoje, Dimas, tu entrarás comigo no paraíso. Hoje, tu entrarás comigo no reino dos céus. Hoje, tu entrarás de mão dada. Os anjos vão ver e vai fazer festa e vai glorificar. Porque o Deus de Israel salvou um homem que em meio à dor, ao sofrimento, me reconheceu como Senhor e Rei. Não é amanhã, não é daqui 100 anos, é hoje que Deus quer te salvar. É hoje que Deus quer te dar o reino do céu.
céus. É hoje que Deus quer te colocar no paraíso. Somente reconheça, glorifique, exalte, tenha força, perseverança, bom ânimo, porque o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, vai te dar o reino de Deus. E ele diz, então disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Respondeu Jesus: em verdade te digo, hoje entrarás comigo no paraíso. Você, igreja, eu, o mundo, se crer, confiar, se converter, entrará no paraíso de Deus, aonde não há choro, aonde não há angústia, aonde não há dor, aonde não há sofrimento. Mas faça como Dima, que se arrependeu, que se converteu, que reconheceu Jesus como Rei dos Reis, Senhor do Senhor. Ele não olhou para a aparência. O homem sem veste, o homem machucado, o homem sangrando, o homem maltrapilho, o homem sendo zombado. Ele olhou para Cristo Jesus e soube discernir: esse é Deus, Ele é Senhor, Ele é Salvador, Ele nenhum mal fez. Eles zombam, Ele glorifica. Eles zombam, Ele manda perdoar. Eles zombam, Ele fica calado. Ele zomba, Ele adora. Então, igreja, naquele momento, Ele não olhou a aparência, Ele não olhou o que Jesus, se Ele fazeria um milagre ou não. Ele olhou: Deus, Jesus, Rei, me dá a salvação, que eu entre nesse reino que você confirma e afirma que é Rei. E Jesus, abrindo a sua boca, deu o paraíso em suas mãos. Deus quer te dar o paraíso em suas mãos, mas basta você glorificar, exaltar, ser firme, perseverante, corajoso, não temendo o que vem diante de você. Dor vai vir, prova vai vir, perca vai vir, sofrimento vai vir, mas glorifique que o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, está ao seu lado. Para, pensa e reflita no que o Espírito diz à igreja, e as palmas louvem ao Senhor.